Um estudo da Fiocruz que indica que a estimativa para o período de 2016 a 2021 é de que, aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres negras e 1 em cada 7 mulheres brancas terá feito o aborto. Uma outra pesquisa, de 2022, do Instituto Patrícia Galvão e do Instituto Locomotiva, que indica que 84% das pessoas sabem que o aborto clandestino é uma das principais causas da morte de grávidas no país. Olá, meu nome é Ana Souza e esse é o canal Palavra e Ação. Meu intuito é trazer uma reflexão importante sobre questões do nosso dia a dia e colocar em prática o Evangelho de Jesus. Hoje nós falaremos a respeito do aborto, quais suas implicações e qual é a visão da doutrina espírita sobre esse tema tão importante. E antes de começar, quero te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem também se beneficiar desse conteúdo. No livro Vida e Sexo, psicografado pelo médium Chico Xavier e assinado pelo Espírito Emmanuel, seu principal guia e mentor, todo o capítulo 17 é dedicado a uma discussão sobre o aborto. Vou ler um trecho do livro, se me permitem. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, diz ele no livro, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, a maneira da casa que levantamos no mundo com o apoio de arquitetos distintos. Então, nesse aspecto, fica clara na fala de Emmanuel citada acima, antes de reencarnar um espírito, planeja em companhia de guias auxiliares e supervisores o percurso e as características da sua vida futura. Com efeito, a reencarnação é o principal elemento do processo de evolução espiritual. Coloca em movimento toda uma estrutura administrativa da providência divina, de modo a garantir ao ser a possibilidade de pagar dívidas kármicas contraídas em vidas anteriores, além de buscar uma espécie de ligação estreita de vida entre o espírito prestes a reencarnar e outros com os quais ele tinha um histórico de afinidade ou conflito. Se, porém, nós, quando reencarnamos aqui na Terra, anestesiamos a consciência e expulsando esses espíritos da nossa companhia a pretexto de resguardar o nosso próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas que esses espíritos então possam vir a ter. E muitos deles poderão vir a ser obsessores em potencial. Então, por isso é necessário esse cuidado e é necessário esse carinho para com esses espíritos que vêm reencarnar como nossos filhos. No capítulo 13 também do livro Os Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier e de autoria do espírito André Luiz, ele nos fala sobre o acompanhamento de um processo de reencarnação de um espírito que se chama Segismundo. Em uma visita espiritual presidida por Alexandre, um guia em grande evolução, visita a casa de Adelino e Raquel. Esse é um casal indicados a ser pai e mãe de Segismundo. Segismundo mostra-se um espírito emotivo e profundamente arrependido do seu histórico de vidas criminosas e cheias de culpa e pronto para uma nova oportunidade na vida terrestre. Os espíritos então chegam enquanto Adelino e Raquel estão jantando e Adelino então conta a Raquel sobre o sonho que repetidas vezes ele vem tendo sobre um homem que, como um mendigo, vinha lhe estender as mãos, mas a essa altura do sonho, como se o pedinte fosse lhe apunhalar. O sonho sempre terminava numa fuga, abandonando a figura de mãos estendidas. Então, o guia Alexandre realiza inúmeros trabalhos de preparação espiritual, visando produzir um ambiente apropriado para que, durante o sono, possam sair em desdobramento. Raquel era um espírito mais evoluído que Adelino, o que se traduziu, então, numa facilidade muito maior de sair do corpo físico e logo encontrar a comitiva espiritual que a aguardava. Ali, as dificuldades de Adelino são explicadas, pois
pois há um histórico de dívida kármica, uma vez que Segismundo assassinara Adelino numa encarnação recente, justificando seu pavor à presença do espírito. Adelino deveria concordar com a reencarnação de Segismundo como seu filho, colocando as almas num teste de convivência íntima que deveria propiciar o perdão e o amor entre ambos. Toda a preparação espiritual envolvendo encarnados e desencarnados demonstra como o nascimento de uma criança é um evento espiritual e fisiologicamente complexo. A partir dessas imagens é possível começar a traçar o que fundamenta o posicionamento espírita ante a interrupção desse processo, que do ponto de vista religioso transcende a noção da escolha individual. Retornando à argumentação de Emmanuel, o aborto voluntário traz um problema sério ao romper o pacto tão arduamente estabelecido entre os espíritos conflituosos para a resolução de dívidas e o prosseguimento da caminhada evolutiva. Em primeiro lugar, toda a gravidez é esquematizada pelos espíritos superiores de modo a maximizar as possibilidades evolutivas da encarnação em questão. Mesmo quando não se trata de espíritos que tenham de realizar algum acerto de contas, a programação espiritual define missões, provações e até mesmo envia espíritos auxiliadores através do nascimento. Quando um aborto voluntário é realizado, duas implicações entram em cena. A primeira concerne aos já encarnados, na maioria das vezes os pais, e o discurso espírita mantém essa posição mesmo em caso de estupro e violência sexual. Uma vez que ao negar a vida àquele espírito que havia se preparado para reencarnar naquela família em específico, se dá a rejeição da oportunidade da evolução oferecida pelo nascimento. Os espíritas enxergam nesse ponto um grave erro de percepção, pois a pessoa que aborta e todas as demais que participam dessa decisão não compreenderia que está sabotando o seu potencial de evolução espiritual e moral, por razões que dizem respeito apenas àquela encarnação. Ao infringir um dos pilares do espiritismo, o imperativo da evolução, o aborto automaticamente passa a ser visto como um crime de extrema seriedade na perspectiva espiritual. É importante notar que, nesse primeiro ponto, trata-se menos de um crime contra a vida de um indivíduo em potencial do que contra uma noção de ordem espiritual estabelecida que está acima do espírito encarnado. Ao atentar contra essa ordem, o espírito compromete seu próprio potencial de evolução. O espiritismo propõe, então, que a vida se inicia logo no momento da fecundação, dado que é nesse instante que o espírito é vinculado ao material genético que dará origem a esse corpo físico. Este, entretanto, é um ponto da doutrina que ainda há uma certa discussão. No Livro dos Espíritos, uma obra que está na base do espiritismo, Allan Kardec é respondido por um espírito que especifica que o feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas a via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Há, assim, uma concepção processual da encarnação, que ocorre paralelamente ao processo biológico da gestação. A ligação da alma com o feto vai se fortalecendo à medida que a gestação se desenvolve. Aqui podemos observar um dos elementos que participam da definição espírita de vida, dado que logo na página seguinte o espírito responde a uma questão de Kardec sobre o aborto da seguinte forma: há crime toda vez que transgredis as leis de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois estará impedindo uma alma de suportar as provas que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Novamente vale notar a centralidade, talvez até maior que o argumento vital, de uma ideia de crime contra o bom funcionamento das dinâmicas espirituais. Ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização. Como asseverou Jesus: eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar, em João 8, versículo 11. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a
ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, na prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capaz de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos, os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legislação ilusória. O amor cobre a multidão de pecados, nos ensina o apóstolo Pedro na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Então, meus amigos, que busquemos então o consolo no Evangelho de Jesus e que possamos caminhar juntos com esse Evangelho, na prática do amor e da caridade. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada, beijos, fiquem com Deus e até a próxima.